Olá! Essa semana a Assembleia Legislativa integra as comemorações do Dia Internacional da Mulher. Temas como violência doméstica e acesso ao mercado de trabalho voltam à discussão. Houve avanços? Quais as conquistas das mulheres na sociedade brasileira? A primeira presidenta da história do país mudou alguma coisa? O Tudo é Política de hoje debate o Dia Internacional da Mulher e as nossas convidadas são as deputadas Luciana Rafaim, do PT, e cantora Mara Lima, do PSDB. Bom, deputadas, todos os anos nós fazemos essa discussão, né, nessa época, mas esse ano a gente realmente tem aí uma diferença, né, deputada Luciana Rafaim? Gostaria de começar com a senhora, que está há mais tempo aqui na Assembleia Legislativa. A senhora sentiu alguma mudança nesse nosso primeiro ano e pouquinho da primeira mulher eleita presidente e no comando do país? Já começou a mudar alguma coisa ou ainda não? Com certeza, Paulo. Se olharmos um pouco a forma como a presidenta Dilma vem administrando o nosso país, primeiro ela mostra para toda a sociedade que a mulher pode. Isso inclusive, essa fala inclusive foi a fala da própria presidenta quando foi eleita, que todas as mulheres deveriam realmente dizer sim, eu posso. E a gente sente que a presidenta Dilma realmente vem cumprindo com o seu papel, o papel que a gente espera de quem realmente está chefiando o nosso país. Ela tem tido muita competência, é sábia no sentido de conversar com os demais partidos que compõem a base do governo. Ela consegue trabalhar a economia do nosso país. Inclusive agora estamos passando, nós chamamos aí a segunda fase aguda da crise econômica mundial e no qual a presidenta Dilma está trabalhando isso com muita postura, com muita firmeza. E valorizando também as mulheres, Paulo. Se olharmos no governo da nossa presidenta Dilma, nós temos hoje 26% dos ministros são mulheres, são ministras. 10 são mulheres que estão no governo, que estão ajudando a presidenta Dilma a administrar o nosso país. Isso nunca aconteceu antes, deputada, esse índice? Esse índice Creio não. Que não. Nós não tivemos esse índice na história do nosso país, nós nunca tivemos esse índice. Então, para nós é importante, isso já é o diferencial, já mostra a diferença, a valorização à mulher. E por isso, Paulo, com certeza nós temos muitos assuntos que estão sendo tratados de uma outra maneira. Eu falo que nessa semana eu recebi a notícia ontem e acredito que é motivo para comemorarmos, passou o projeto na Comissão dos Direitos Humanos e agora vai para a sanção da presidenta Dilma, a questão de que as empresas onde estiverem mulheres contratadas no mesmo setor, fazendo o mesmo trabalho que o homem, desenvolvendo a mesma atividade, o mesmo trabalho que o homem, e ela receber um salário inferior, essa empresa vai ser multada. Então, isso também é um avanço. Eu falo por isso que a gente vê a diferença de quem administra um país também sobre o olhar feminino. Então, só ali já é um ponto a mais que nós estamos dando para a nossa presidenta Dilma, que eu tenho certeza da sanção dela a esse projeto. E, claro, vale salientar aqui o esforço dos deputados, dos parlamentares, que também têm essa preocupação, claro, da Comissão dos Direitos Humanos, que votou nessa semana, e a gente espera que esse projeto seja o mais breve possível sancionado para diminuirmos essa discriminação que ainda ocorre com a mulher naquilo que se refere ao mercado de trabalho. Agora, deputada Mara Lima, a presidenta Dilma, ela passa uma imagem assim para o brasileiro de extremamente rigorosa, não é? E até dura, muito mais rigorosa e dura do que o próprio presidente Lula, que era muito, digamos, mais simpático até, e talvez tivesse até mais dificuldade por isso de resolver problemas do país, porque o jogo político a gente sabe que é bastante complicado. A senhora acha que esse comportamento da presidenta pode melhorar a autoestima das mulheres também? Eu acho que a mulher, ela pode sim. Ela tem essa força e também ela é uma metamorfose. Ela pode sim, no momento de decisões, ser um pouco mais rígida, mais positiva, sem perder a sua meiguice, sem perder o seu lado tão feminino, tão bonito que é da mulher. A gente já viu a presidenta em alguns momentos off, particulares, e vimos que ela é uma pessoa tão normal quanto qualquer outra mulher, é avó, enfim, a gente percebe que realmente ela tem uma vida como todos nós temos. Naturalmente, ela vive uma vida tranquila como uma mulher tem, dona de casa até quando precisa ser, e eu achei isso muito importante, acabei vendo uma entrevista dela, parece-me que no Fantástico, e vendo que realmente não é
tão somente aquilo que está ali, né? E alguém pergunta, às vezes, até na questão da Mara Lima como deputada, da minha pessoa, às vezes fala, nossa, você é tão diferente, e quando você vem se apresentar como cantora, ou no dia a dia quem me encontra, eu tenho certeza que a deputada Luciana também, lá no seu reduto, às vezes me encontro dentro de um supermercado, fazendo compra, e para muita gente eles pensam, mas ela faz compra também. E eu acredito que a mulher, ela pode sim, porque ela tem esse dom de conseguir fazer muitas coisas ao mesmo tempo. É lógico a postura... deputada Luciana, por exemplo, eu já encontrei no supermercado. No meio dos agricultores, eu acredito, né? Você vai me encontrar dentro do supermercado, você vai ver com meus netos andando ou passeando, enfim, de chinelo de dedo, e não parece nada com essa deputada que às vezes você vê aqui com muita precisão e diferenciada na questão daquele momento. Então, a presidenta Dilma, eu acredito que foi isso que aconteceu. Ela mostrou que a mulher pode, sim, como disse a Luciana, eu sou do PSDB, mas de forma nenhuma eu posso tirar o mérito, por questão de partido ou ideologia, o mérito de uma mulher que conquista pela primeira vez um cargo tão importante e que tem nos representado muito bem. Então, parabéns a todas as mulheres. Pode abrir espaço para as mulheres dos outros partidos também, porque todos os partidos têm dificuldade de terem mulheres para compor os seus quadros. E o que eu achei bastante importante é a maneira que ela tem integrado isso, né? Ela tem olhado com carinho todos os partidos e todas as mulheres têm sido realmente muito ajudadoras da presidente Dilma. Então, é um exemplo, né? Um exemplo para ficar para todas nós de que é possível ter um ideal, né? Político, ter as suas ideias, as suas metas, mas que pode sim também ter isso que nós temos aqui na Assembleia Legislativa, que é o que a gente tem tentado mostrar, de que, né, a nossa deputada Luciana Rafael, que a gente tem mostrado que, em diferentes, somos 4 deputadas, mas somos amigas, né? Divergência teremos, sim, algumas ideias, alguns projetos, mas temos uns ideais que são muito importantes e que nós estamos juntos para ganhar. Agora, deputada Luciana, a senhora até falou na sua primeira participação aqui da questão da multa para a empresa que discriminar mulheres com a mesma função que homens e que recebam salários diferentes. Mas aí a gente chega numa outra questão, se a sociedade... Isso significa, na verdade, que a sociedade não avançou o suficiente ainda, porque se você precisa de uma punição para quem trata diferente homem e mulher, é porque a gente ainda tem que caminhar no sentido da igualdade? Com certeza, Paulo. Eu falo, esse é o desafio, é a nossa luta, tem que ser a nossa bandeira. Quando a gente fala de buscar uma sociedade igualitária, nós falamos de acabar com essa questão de discriminação que existe. E ela, né, nessa questão do trabalho, ela ainda é forte. Nós temos a questão de 35% a 40% de mulheres que ganham menos do que o homem. E isso, a maioria das vezes, desenvolvendo o mesmo trabalho. Isso comentando do mesmo setor de trabalho, ainda nós temos essa diferença. Se compararmos com a mulher negra, ainda é mais discriminada. Então, isso nós precisamos vencer. Nós precisamos, eu acho que já avançamos muito. Se olharmos um pouco desde o decorrer da história, quando começou a luta pelas mulheres, a luta da organização das mulheres, nós temos a questão, ela foi focada principalmente em 2 pontos. Um era a questão do direito ao voto e outro era o acesso à educação, principalmente ao ensino superior. E ao ensino superior, nós conquistamos o direito em 1879, com várias restrições. As mulheres que se desafiavam a ir para uma universidade, ir para uma faculdade, elas eram bastante discriminadas. Então, mas foi ainda vamos dizer, um avanço que depois abriu as portas. Muitas mulheres enfrentaram isso para que depois nós pudéssemos depois vir depois e poder ter esse acesso com mais facilidade sem essa discriminação. E hoje serem maioria nas universidades, inclusive. Exatamente. Exatamente. Mas se olharmos na questão, só um outro dado importante, Paulo, é a própria questão do parlamento. Se você olhar no nosso país, no Brasil, hoje nós temos pouco mais de 12% de mulheres no parlamento. Enquanto se você olhar Cuba tem 43%, a Argentina tem 40%. Nós conseguimos eleger a primeira mulher presidenta do Brasil agora, em 2010. A primeira senadora do Paraná, a primeira mulher senadora, nós elegemos em 2010. Então, nós temos ainda muito a conquistar, principalmente aumentar a participação da mulher na política, porque faz a diferença.
E isso é só olharmos a forma como a presidenta Dilma vem administrando e vencer ainda a discriminação que existe com a mulher nessa questão do trabalho, na questão da violência, Paulo, que é uma coisa que assusta muito. Eu falo para nós e eu como parlamentar, eu fico muito indignada e muitas vezes me sinto impotente diante dessa situação de você ver a violência que ocorre ainda com a mulher e nós não podemos fazer muita coisa. Então, por isso que nós temos trabalhado bastante, e eu, inclusive, tenho insistido muito, eu junto com as demais deputadas, na importância de termos aqui a Secretaria da Mulher, a Secretaria Estadual da Mulher, para ter esse foco diretamente à mulher, né? Ser focado realmente à mulher, para a gente poder dar uma atenção maior a essa questão da discriminação que ocorre e a violência que ocorre com a mulher. Agora, deputada Luciana do PT, deputada Mara Lima do PSDB, os dois partidos que há alguns anos despontam na política nacional e, evidentemente, até por isso são os dois partidos que mais conflituam, não é? Aqui na Assembleia nós temos 4 deputados de 3 partidos diferentes, deputada Mara Lima. E a senhora dizia que mesmo assim, a senhora acredita que as mulheres, quando o tema é de interesse comum, as diferenças partidárias são esquecidas? Com certeza. Não tem como isso prevalecer. Eu acho que o bem maior, o interesse maior nosso, até de sermos deputadas hoje e lutarmos por esse espaço aqui, é lutar pelo povo, que o povo é o maior patrimônio que nós temos. E é os direitos deles que nós estamos aqui para defender. Muitas coisas a gente juntas cria mais força. Eu acho que 4 mulheres ainda é pouco aqui na Assembleia Legislativa. Entre 54 parlamentares. Nós precisamos mais, mas eu acredito que as 4 já fazem uma grande diferença, até na questão mulher, projetos que vêm para casa e que são discutidos, a questão da violência mesmo, quantos projetos têm surgido, vindo através dos nossos deputados, a questão, até mesmo agora, essa conquista, né? Eu acredito que é uma conquista de todos nós do Brasil e ficamos muito felizes que é a questão salarial. Eu acho que isso é uma coisa que há muitos anos vem sendo lutando e pedindo. Eu sou muito contra aquele negócio muito feminista. Eu acho que a mulher ela pode ser moderna, até estamos lendo um livro, ganhamos de presente aí, né? Um livro que diz que é a mulher moderna, mas a moda antiga. Nós podemos ser modernas e avançar, mas sem perder esse lado natural que nós temos da mulher, porque a mulher que tenta arrancar com o braço muito forte e a força, muitas vezes ela não consegue. Mas a mulher sábia, que ela vai devagar, tranquila, com sabedoria, ela consegue ir mais longe. Eu acredito que, nesse momento, a gente tem um pouco de pressa de algumas coisas, mas a gente tem que usar muita sabedoria. E esse é o momento nosso, das mulheres, de conquista. Conseguimos uma presidente da República, mulher, e agora, então, nós vamos tentar resgatar aquilo que a gente deixou lá para trás e que não foi, muitas vezes, olhado com o devido valor. Esse é o momento. E tenho certeza que, através de muitas coisas que acontecem aqui na Assembleia Legislativa, também nós vamos conquistar. A questão da Secretaria da Mulher é algo, sim, que é um desejo das deputadas que haja. Já houve uma discussão, uma conversa mais particular com a nossa primeira-dama, secretária de Desenvolvimento da Família, para que isso possa acontecer. Há uma ideia de que isso seja abrangente dentro da própria secretaria e que sejam cuidadas. Mas há um desejo também das mulheres de que haja uma secretaria especial que possa cuidar da demanda, porque as mulheres hoje são mais de 52% e elas dão trabalho, né? Então é muito importante ouvir, e aqui na casa nós estamos aí ouvindo, vamos ouvir também a nossa primeira-dama falando um pouco sobre políticas públicas para a mulher. E são conquistas, alguns municípios já têm essa secretaria. Sim. Né? E que de forma a gente pode agradar a todos nós? Se não for a secretaria, de que forma isso pode ser? A gente quer ouvir isso. Né? Mesmo sendo do PSDB, a gente sabe que as ideias estão aí, brotando. Né? E a gente quer ouvir essas ideias e, quem sabe, concordar. Né? E dizer, não, então, não teremos secretaria, mas teremos o quê? Teremos um núcleo que vai atender essas mulheres com mais carinho, personalizado, né? Porque num tudo a gente acaba não conseguindo abranger os N problemas que existem, principalmente na questão até mesmo
da violência contra a mulher, que é algo muito sério e que, infelizmente, por mais que se debata, por mais que a gente faça seminário, por mais que através da comissão com o presidente a gente esteja sempre ali comentando, sempre voltando à mesma pauta, ainda estão sendo as maiores vítimas, com certeza, as mulheres. A comissão que a senhora falou, deputada Mara Lima, é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aqui na Assembleia. E só para você entender também, existe no Paraná hoje a Secretaria da Família, não é? Mas existem setores da sociedade que defendem que a questão das mulheres seja tratada numa secretaria específica e não dentro da Secretaria da Família, como é hoje, uma discussão que a Assembleia vem fazendo já também desde o ano passado. O Tudo é Política faz um rápido intervalo e volta em instantes. Crianças que perdem sua infância para o trabalho infantil envelhecem mais cedo. Ficam mais maduras e desiludidas com a vida. Isso causa sérios traumas psicológicos e contribui para a formação de uma pessoa com baixa autoestima, sem esperanças nem perspectivas. Ser criança é brincar, estudar, aprender e se desenvolver física e psicologicamente no tempo correto. Aprender sobre a vida do jeito certo. O problema é que no Brasil, mais de 2 milhões de crianças trabalham de alguma forma. Ou seja, 1 em cada 10 meninos e meninas vai sofrer com o trabalho infantil. Por isso, o Núcleo Trabalho, Justiça e Cidadania do Paraná criou o Crescer Feliz, um projeto que visa promover o debate sobre o trabalho infantil e seus efeitos em toda a sociedade. No Crescer Feliz, as próprias crianças do ensino médio vão poder mostrar a sua visão sobre o tema através da arte. Por isso, é importante que todos participem dessa discussão. Converse com os amigos, vizinhos e parentes. Afinal, todas as crianças podem ter um futuro melhor brincando. Não deixe o trabalho infantil roubar a infância dessas crianças. Determinado. Estou dedicado, estou gastando uma parte da minha vida, estou sacrificando, mas para mim tornou-se uma missão de vida quando, em conjunto com o deputado Rossoni, montamos a chapa e tivemos um apoio total do governador Beto Richa para implementar essas mudanças da casa e de todos os deputados. Os 54 deputados apoiam. É muito trabalho, é muita pressão, Fernando. Pressão externa, pressão interna, de pessoas que não querem perder os seus privilégios, mas nós estamos enfrentando, o cabelo está branqueando. Com muita fé. Eu me sinto representante do povo cristão, indiferente dele ser evangélico, católico, todos aqueles que acreditam que a família é o bem maior, que se nós protegermos a nossa família, com certeza nós vamos ter uma sociedade justa, abençoada por Deus e um Estado realmente que vai prosperar em tudo. Então a política, para mim, ela veio somar em ideais que eu gostaria de realizar como autoridade. Porque só como cantora eu não conseguia abrir algumas portas e lutar pelos menos favorecidos. E vai continuar? Um ideal de ajudar. Deputada federal, senadora, olha, gente, governadora, quem sabe o presidente. Quando ele estiver dizendo sim para mim, eu vou prosseguir. Café com Política. Os deputados de um jeito como você nunca viu, aqui na TV Sinal. Voltamos com Tudo é Política. Hoje nós estamos falando do Dia Internacional da Mulher, da Semana Internacional da Mulher, na verdade, de cujas comemorações o Paraná, evidentemente, também participa. Deputado Luciano, a gente estava falando no bloco anterior, não é, da questão dos avanços que já ocorreram e dos que ainda são necessários para a mulher na sociedade brasileira em geral. Agora, a senhora que tem origem no campo, né, na agricultura,
Os avanços neste setor têm sido os mesmos das mulheres dos centros urbanos? Olha, Paulo, na verdade, as mulheres agricultoras, elas vêm no decorrer da história construindo e conquistando seus direitos também. Se olharmos até o ano de 80, até 88, até a Constituição de 88, as mulheres então não tinham direito à aposentadoria, as mulheres agricultoras não tinham direito a salário maternidade, e hoje as mulheres têm esse direito. Elas têm o direito de salário maternidade de 4 meses e têm a aposentadoria da mulher agricultora aos 55 anos. Também, junto com isso, vem uma soma da questão da luta pelo crédito, na própria questão da luta pela saúde, pela educação, habitação. Habitação, hoje, o governo Lula criou o programa da habitação e era um programa, uma luta muito antiga das mulheres agricultoras, que levavam isso junto aos seus sindicatos, aos sindicatos dos trabalhadores rurais, batalhavam muito pelo direito à moradia digna, porque, Paulo, se olharmos a questão, a mulher se preocupa muito com o bem-estar da família, principalmente se tem condição de morar com dignidade. Não é a questão de querer uma mansão, de querer luxo para morar, mas de ter uma segurança. Quando vereadora no meu município, em Francisco Beltrão, eram inúmeras as mulheres que nos procuravam, colocando o problema que vivia em casa, que a casa estava desabando e que elas tinham muito essa preocupação. Então, a questão da habitação, a questão da saúde sempre foi uma preocupação muito grande das mulheres agricultoras e junto com isso, a questão própria dos direitos previdenciários. E houve essa conquista na Constituição de 88, através de muita luta, de muita organização, conseguiu-se valer, fazer passar e estar na Constituição a questão do reconhecimento da mulher agricultora. E aí veio a questão, então, do direito à aposentadoria e ao salário maternidade. Hoje, nós estamos com uma outra bandeira, também a bandeira dos 6 meses de licença maternidade, do salário maternidade, porque hoje nós estamos já com as servidoras públicas com esse direito e nós entendemos que é importante e por isso que nós queremos que seja estendido também para as mulheres agricultoras. Estamos desenvolvendo todo um trabalho junto aos sindicatos dos trabalhadores rurais, a FETRAF-Sul vem trabalhando muito isso, inclusive coletando assinaturas para que a gente possa mudar a lei e fazer com que essas mulheres trabalhadoras rurais também possam ter, então, a licença maternidade de 6 meses. Então, houve um avanço, sim. Hoje nós temos muitas mulheres presidentes de sindicatos, que até pouco tempo, se olharmos um pouco a história, na década de 60, 70... Sindicato era coisa de homem. Era coisa de homem, né? As mulheres só ficavam da janela. Se olharmos as fotos, nós temos isso bem nítido, né? Sim. As mulheres na janela olhando a diretoria, batendo a foto lá, fazendo reuniões. Então, isso era bem claro, as mulheres não participavam, era visto mesmo como uma coisa de homem. O cooperativismo também. Hoje nós temos muitas mulheres que estão assumindo a presidência de cooperativas, isso é importante. A questão, a gente vê a mulher ocupando esse espaço também, que é um espaço mais diretamente também ligado ao campo, associação de moradores, de agricultores. Então, eu fico assim, muito feliz quando eu vejo as mulheres assumindo esse papel e também, ao mesmo tempo, também já começando a se desafiar também na política. Nós temos muitas mulheres que começam a participar em campanhas, disputando para vereadores, para prefeitos, para deputados. Eu acho que isso é um grande avanço para a mulher do campo. E agora, recentemente, Paulo, nós estávamos em Brasília, há poucos dias atrás, com relação à estiagem que ocorreu aqui no estado do Paraná, e essa estiagem, queira ou não, ela afetou 37 municípios dos 42 do sudoeste do Paraná. No Paraná são 100 e poucos municípios que foram atingidos, mas do sudoeste, dos 42, 37 foram atingidos. E isso significa, eu falo, a frustração do sonho, e toda uma expectativa que o agricultor criou, que a mulher agricultora criou, na sua produção, na sua renda, porque a safra, a produção é a renda do ano todo. Então, houve essa frustração. Nós estivemos em Brasília reivindicando o apoio do governo com relação a esses municípios. E um dado que para nós assusta bastante vem com relação que 40%, que houve uma perda de 40% na produção do leite. E eu cito isso, claro que houve de 35% a 50% na produção do milho, mas eu cito a questão do leite porque é uma atividade que a mulher está diretamente ligada e que ela conta muito também com essa renda.
Então, é importante a gente ter presente isso. É claro que nós, aqui no Paraná, vai sentir essas perdas que nós tivemos com relação à estiagem. Houve um esforço, está tendo um esforço por parte do governo do estado, o governo federal está muito empenhado em auxiliar os agricultores, mas de uma maneira especial, nossa preocupação é muito grande com relação à agricultura familiar, de uma maneira especial, e às mulheres, porque envolve diretamente tanto a produção do milho, do soja, que houve essas perdas, mas principalmente na questão do leite, que é uma atividade que a mulher exerce muito. Deputada Mara Lima, a senhora acabou de ter um projeto aprovado aqui, que é o Agosto Azul, que trata da prevenção da saúde do homem, né? Mas, porque a gente já tem o Outubro Rosa, que trata da questão da saúde da mulher. No ano passado, os dados nacionais indicam que houve uma redução de 19% na mortalidade materna, números nacionais. Mas a saúde da mulher ainda é um dos temas que preocupam? Exatamente, é algo que preocupa muito o nosso Paraná, tanto é que tem um programa, não sei se eu deveria falar, mas tem aí uma ideia muito boa, falamos aí com a nossa secretária da Família, que é a Família Paranaense, é um programa que eles vão lançar ainda, que é cuidar um pouquinho mais todos esses quesitos, a mulher do campo, a criança, o jovem, o adolescente. E a mulher, ela preocupa muito, mas não só a mulher preocupa, né? O homem também, porque a mulher, ela se previne, ainda meio sem muita, às vezes, frequência, mas ao menos ela faz periodicamente seus exames, Papa Nicolau, que é o mais comum, mas os homens às vezes não fazem nenhum. Então a preocupação do nosso Paraná e nós, quanto deputada, é com a sociedade também em si. Nós trazemos isso como mulher, a preocupação com a mulher, e é uma semana muito especial da mulher. Outubro Rosa foi já sancionado, já é lei. Era uma campanha, tão simplesmente, uma campanha que se fazia a nível mundial. E nós tivemos a iniciativa, juntamente com a Comissão também dos Direitos da Mulher, de transformar isso num projeto de lei para ver realmente, de fato, uma campanha mais efetiva todos os meses de outubro na questão da saúde da mulher. Principalmente na questão do câncer de mama, mas se fala pouco do câncer de útero. E o que as mulheres têm reivindicado e têm falado muito conosco é a questão de que elas têm a mamografia gratuita, mas muitas vezes o acesso a uma ecografia é muito difícil. Então muitas mulheres estão aí realmente com câncer, não só de mama, mas de útero, já quando descobre em estado avançado. Quer dizer, continua ainda a dificuldade de acesso à estrutura pública de saúde para prevenção. Exatamente, exatamente. Por falta de conhecimento, muitas vezes, e às vezes também por falta realmente de haver leis mais efetivas. A mamografia, nós sabemos que hoje a mulher vai lá no seu posto de saúde, é requisitado pelo seu médico e ela tem acesso. E até constatamos que muitas ainda não tinham feito, tinha sobrando mamografia no estado do Paraná. Que também é resultado, como a gente comentou antes, de uma luta que veio ao longo de anos para que isso acontecesse, não é? Exatamente. Agora, eu acredito que chegou o momento também de lutar para a questão da ecografia. A questão delas poderem ter acesso não só ao Papa Nicolau, é muito superficial. É importante, mas é superficial. A mulher precisa ter acesso a esse exame, que é um exame mais aprofundado e realmente que vai constatar com mais segurança qualquer problema na questão de colo de útero ou até mesmo na questão de útero, porque as mulheres acabam, a gente está vendo por aí, as mulheres procuram a gente tem bastante acesso com seminários e tudo, que eu realizo no estado do Paraná, e elas chegam a dizer, tudo bem, a mamografia eu faço, mas a ecografia eu não, demora demais, 4, 5, 6 meses para fazer a ecografia. Eu tenho certeza que com esse plano da Secretaria de Saúde, que tem em trazer projetos mais arrojados na questão da saúde pública, nós agora, a partir do ano passado, então foi planejamento, a partir desse ano agora a gente cobra um pouquinho mais e a gente quer ver um pouco mais de resultado. Deputada Luciana, a lei da Maria da Penha, a senhora acredita que tem trazido os resultados esperados, falando da questão da violência doméstica contra a mulher? Tem, Paulo. Se olharmos os dados, e você vai ver que muitas vezes o pessoal fala, com a lei Maria da Penha cresceu o número, né, de violências registradas.
Claro, porque antes não havia nenhum registro disso. E agora as pessoas então registram, procuram, denunciam, mas ainda, Paulo, no nosso entender, ainda falta muito a questão de que nós precisamos ter o apoio nos municípios e o apoio no próprio Estado, né? Precisa vir esse apoio. Só a Lei Maria da Penha, por si só, ela não basta. Quando a mulher vai e denuncia, ela precisa ter um centro de apoio depois. Aonde que essa mulher vai ficar? A partir do momento que ela faz uma denúncia, ela vai voltar para casa junto com o agressor? Então, é importante que a gente possa ter mais centro de apoio às mulheres vítimas de violência. E isso é preciso, essa consciência precisa estar nos nossos municípios, nós precisamos ter, pelo menos em cada região, um centro desse que possa abrigar as mulheres que são vítimas de violência. E eu vejo que isso também, de uma certa forma, ela intimidou um pouco a própria questão da violência que ocorria, porque existe um pouco essa preocupação, né? Se caso for denunciado, eu posso ser preso. Então, isso diminuiu bastante com relação à violência que as mulheres vinham sofrendo. Mas ainda o índice é muito alto. Nós precisamos fazer com que isso diminua. O nosso sonho é acabar com esse índice de violência, né? Com esse alto índice de violência, é fazer com que não exista mais violência. Nós precisamos, eu falo, se nós vivemos uma sociedade, homens e mulheres, fomos criados homens e mulheres, por que precisa existir a violência? Nem o homem contra homem, nem o homem contra a mulher. Então, por que nós não podemos viver numa sociedade com respeito ao ser humano? Então, é essa sociedade que a gente sonha, é uma sociedade que haja esse respeito do homem e da mulher, que haja essa valorização do ser humano. E isso parte muito da consciência do homem e da mulher, parte muito de uma educação. E eu acredito que a educação agora ela vem voltada para isso, ela vem sendo trabalhada no sentido de que não exista mais esse tipo de violência. E claro que vai depender muito também desse apoio que os municípios vão colocar à disposição, principalmente na questão delegacias de mulher, que é importante, ter nessa delegacia uma assistente social, uma psicóloga que possa acompanhar essas mulheres que são vítimas de violência e junto com isso o Centro de Apoio à Mulher Vítima de Violência. Olha, o programa está no finalzinho, mas eu vou ler uma frase aqui da presidenta Dilma para a gente encerrar o nosso debate. Gostaria de um comentário das deputadas. A presidenta disse que eu tenho convicção, abre aspas, né, eu tenho convicção de que o século XXI é o século das mulheres. Ela está querendo dizer não para a mulher ser contra o homem, ou enfim, mas exatamente para ser igual. A senhora acredita nisso, deputada Mara Lima, e depois deputada Luciana? Rapidamente, por favor. Eu acredito que é questão de conquistas. É um momento de conquistas. Nunca, jamais se igualar ou querer ser superior. Eu acho que, aliás, ser superior, eu acho que é uma questão de igualdade. E essa igualdade é indiferente de sexo. Porque a mulher pode tanto quanto o homem pode, né? Mas sem isso, em nenhum momento passar tentando ser realmente superior em algum aspecto. Eu acho que o ser humano é movido de sentimentos, de emoções, ele é um ser racional, ele é um ser criado por Deus e ele tem capacidades. Para Deus não existe homem, não existe mulheres separadamente, para ele existem pessoas, seres que ele criou exatamente semelhantes a ele e com muito valor. Para Deus existe um valor muito grande no ser humano, naquele ser que ele criou. E é assim que a gente deve pensar, e a presidente Dilma tem razão. Chegou um momento de conquistas e a discriminação, ela não vale em lugar nenhum, de forma nenhuma, e a força da mulher está na sua sabedoria, está na sua cautela, no seu desejo de também vencer e ser alguém na sociedade reconhecido. E isso a gente está aqui para lutar e fazer o que deve ser feito com as nossas pequenas forças nesse momento tão lindo que é um mandato e que a gente tem que abraçar isso com muita responsabilidade. Ok, deputada Luciana. Eu acredito que a presidenta Dilma, ela nos deixa um desafio com essa frase. Para mim, ela quer dizer, o espaço está criado. Agora, nós temos que ocupar esse espaço, nós temos que lutar para acabar com essa discriminação que ainda existe e buscar todos os meios possíveis, de uma maneira especial, para acabar com a violência, né, com essas diferenças que também ainda existem na nossa sociedade. Então, eu aproveito, Paulo, para parabenizar a todas as mulheres que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo nesse momento, e que realmente a gente se desafie. Vamos à luta, vamos participar,
esse é um ano político, é um ano muito importante também porque as mulheres participem da política e que a gente possa dar a nossa contribuição e fazer a nossa parte, desenvolver o nosso papel nessa sociedade de construirmos uma sociedade mais justa, mais humana e igualitária. Ok, bom, muito bem. O programa de hoje fica por aqui. A TV Sinal agradece a presença das deputadas Luciana Raffaim, do PT, e cantora Mara Lima, do PSDB. E você também pode, entrar em contato com a nossa produção para críticas e sugestões. O Tudo é Política volta na semana que vem.